capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Malaquias, capítulo 1, do verso 6, perdão. Capítulo 1, a partir do verso 6 até o 10. A desobediência de Israel e os pecados dos sacerdotes. Essa mensagem por tema: aonde está a minha honra? O versículo 6 diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao meu senhor. Se eu, pois, sou o pai, aonde está a minha honra? E se sou o senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dissestes: em que desprezamos nós o teu nome? Verso 7. Trazendo porventura ao meu altar, mesmo assim ainda pergunta: de que maneira tu desonras? Ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis um animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E também quando ofereceis um coxo ou doente, isso não é mal? Apresenta-o, pois, ao teu príncipe, por acaso se agradará ele de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês chegasse às portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceito suas ofertas. Amém. Só até aqui, irmãos. Essa palavra ela é muito forte, mas também ensina muitas coisas para a nossa vida. O profeta Malaquias está falando com o povo de Israel e também com os sacerdotes. Ele falou naquela época e fala hoje também conosco. Aqui ele está mostrando alguns pontos aos quais o nosso Deus não aceita as nossas ofertas. E nós temos que entender, porque aqui Deus está perguntando: aonde está a minha honra? O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Eu sou, pois, o seu pai. Aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o teu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dissestes: em que desprezamos nós o teu nome? Muitas das vezes nós fazemos algo que não agrada a Deus, e no nosso cotidiano nós não percebemos que nós estamos trazendo insatisfação ao nosso Deus. E isso é importante, porque quem age de qualquer maneira com Deus está demonstrando que ele não tem temor da mão do Senhor. Aqui, esse povo, ele desprezava as coisas de Deus. Eles não agiam com respeito e agiam com ingratidão às coisas que Deus fazia àquele povo. Então, nós vamos entender o que significa isso. No versículo 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Querido, nessa noite Deus fala através dessa palavra que o pão imundo que Deus estava falando através de Malaquias eram sacrifícios imperfeitos. Eles ali ofereciam animais que eram cegos, que eram coxos, que tinham algum problema, sabendo que eles deveriam oferecer animais puros, animais limpos para o Senhor, porque naquela época era desta maneira que eles ofereciam a Deus o seu sacrifício. E hoje
não só na igreja, em todos os lugares aonde você pisar, a planta do seu pé. E esse povo, ele estava fazendo totalmente ao contrário do que Deus usou o profeta Malaquias para dizer. Eles estavam oferecendo as coisas de qualquer maneira. Eles provavelmente, as suas ações estavam sendo em voz alta para mostrar para o povo o que eles estavam fazendo. Mas no secreto deles, eles estavam envergonhando a vontade do Senhor. E isso é muito grave, porque a grande maioria das pessoas, até nós muitas das vezes, caímos nesse erro de achar que porque o irmão está me olhando, eu vou fazer algo muito bonito, muito perfeito. Agora, quando eu estou na minha casa, quando eu estou no meu cotidiano, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou nos meus afazeres diários, quando eu estou na rua, eu estou desagradando a Deus. Mas Deus fala nessa palavra que você não deve se esquecer que quando você vai oferecer um louvor ao Senhor, quando você vai falar uma palavra de Deus para alguém, Deus está pesando na balança o comportamento que você teve ontem, anteontem, na tua casa, no teu carro, no trânsito, com as pessoas. O nosso Deus, sendo onipotente, onipresente e onisciente, Ele está pesando todas as nossas ações. Então esse povo queria demonstrar algo dentro do culto, do templo, mas na casa deles, no cotidiano, eles estavam com ofertas impuras. E a palavra de Deus diz que Ele não aceita esse tipo de oferta. Então vamos entender aqui no verso 8, porque quando ofereceis um animal cego para sacrifício, isso não é mal. Deus está falando quando você faz algo para Ele, que é pela metade, que é imperfeito, porque você sabia como deveria a maneira de ser feito, você não está agradando ao Senhor, e Ele não está recebendo nem a minha nem a sua oferta. Apresenta-o, pois, ao teu princípio, por acaso se agradará Ele de ti, ou aceitará Ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então Ele está nos mostrando que se ao governador você vai mostrar o seu melhor, porque a Deus você não vai mostrar o seu melhor. Então, às vezes, na maioria das vezes, aliás, nós procuramos mostrar o nosso melhor para alguém que nós julgamos ali, vamos dizer assim, ser superiores a nós, mas a Deus, que é o dono de todas as coisas. Às vezes nós queremos fazer de qualquer maneira, porque achamos que Deus aceita as coisas de qualquer maneira, e Ele não vai aceitar, porque Ele não mudou, independente se é Velho Testamento, Novo, Ele não aceita as nossas ofertas impuras. A partir do momento em que você sabe que está errado e você está fazendo, Deus não vai aceitar. Porque, querido, nessa noite eu quero lhe dizer que é muito fácil nós estamos dentro da casa do Senhor, querendo dar o nosso melhor, e não é aqui, é fora. Porque aqui é muito fácil você colocar uma boa roupa, você ensaiar um louvor, você participar de diversas festas dentro da casa de Deus, você procurar dar o seu melhor, e não fora. O Senhor pergunta para você nessa noite, através dessa palavra, em que Ele corrige não só as
buscando a Deus, porque ele está buscando festa do mundo. Ele está procurando fazer coisas erradas perante até a sociedade, que dirá ao nosso Deus. Então, é você que tem a responsabilidade de influenciar essas pessoas. Preste atenção nessa palavra. Se você está pegando o costume do homem ímpio e trazendo para dentro da tua casa, porque neste momento você estará abrindo um portal de maldição dentro da tua casa para que Satanás venha a destruir aquilo que Deus tem implantado na sua vida. Então é importante estar alicerçado na palavra de Deus todos os dias. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda o fogo no meu altar por nada? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem da vossa mão aceitarei oferta. Quando você vai estudar esse versículo, você entende que aquele povo, como hoje há também a mediocridade evangélica, eles não faziam nada para Deus, as quais não fossem pagos. E nós viramos o nosso rosto e vemos muitas pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, aos quais eles só louvam se receberem uma oferta de 100 mil, 200 mil, 150 mil. Eles não falam do amor de Deus se for ali gratuito. A Bíblia fala de graça receber e de graça dai. É assim que eu aprendi e é assim que eu vou ensinar. E quem quiser cobrar para louvar, para pregar, a palavra diz que Deus não aceita esta oferta. Então, mas ele tem um grupo, mas ele tem que pagar um instrumento. Eu quero ver que eles vão dizer para o altíssimo quando eles estiverem cara a cara com o nosso Deus. Então entenda que nós temos que ter responsabilidade com a palavra do Senhor. Eu quero te levar para uma reflexão. Já imaginou você ficar a vida inteira se esquivando de fazer um monte de coisa que a tua carne tem vontade de fazer? E quando chegar naquele dia, o mestre olhar para você e falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Isso é arroz com feijão na minha boca, porque Deus falou essa palavra e deixou essa palavra para ela ser repetida, para que nós entendamos a quem nós estamos servindo. Não é porque eu tenho uma voz bonita que eu vou chegar e vou querer gravar um CD para me ficar milionária com isso ou rica com isso. Não, quer que o dinheiro vai trabalhar, vai estudar, vai fazer uma faculdade, não vai vender a palavra do Senhor, jamais. Irmã Rafaela, mas todo mundo está fazendo isso então. Serão julgados pelo Altíssimo, porque ele já disse que ele não aceita este tipo de oferta. Então, entenda que nós temos que ter sinceridade e responsabilidade com a palavra do Senhor. Muita sinceridade, muito cuidado. Aqui no primeiro versículo ele fala sobre temor. As pessoas, elas não têm mais temor de quem é Deus. Elas tratam Deus como uma religião. Elas tratam Deus, é um bom caminho, é o melhor caminho. Deus não é o melhor caminho. Deus é tudo, querido. Deus é tudo na nossa vida. É desde o nosso deitar até o nosso levantar. Deus, ele está na nossa família, ele está na nossa casa, ele está na nossa vida, ele está no nosso pensamento, ele está até no nosso cair pelos estados, porque às vezes ele permite que eu e você caiamos para nós entender quem é ele na nossa vida.
Nós servimos a um Deus que tudo pode. E neste mundo, nós sabemos que nem tudo vai ser alegria. Nem tudo vai ser bênção. Essa história que, só vitória, essa história não é verdadeira. A palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflições. O Senhor Jesus, o próprio Mestre, já está afirmando. Então, se eu sei que eu vou ter aflições, eu tenho que estar segurando na mão de quem? Na mão de Jesus Cristo. Porque só Ele, é só Ele que vai me dar força quando eu quiser desistir. Quando eu quiser olhar para trás, é só Ele que vai segurar na minha mão. Não pense que nós, seres mortais, vamos conseguir lhe ajudar, querido. Nós não temos este poder. Eu posso dar uma palavra motivacional, eu posso te dar um conselho, mas é só Jesus que vai fazer você olhar para o alvo. Ninguém tem este poder, nem um psicólogo, psiquiatra, ninguém vai conseguir fazer você continuar. Aquelas pessoas que cometem coisas horríveis diante do Senhor, elas cometeram porque elas não lembraram de Deus. Elas lembraram somente da carne, somente da emoção. E quem é regido pela emoção, ele não tem vitória, ele não tem bênção, porque a nossa emoção, ela é enganosa. Um dia você está bem, outro dia você já está chateado com algo, outro dia você está magoado com alguma coisa, outro dia você já está eufórico, outro dia você já está esperançoso. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. A nossa vida é cíclica, ela não fica só parada ali. Se ela ficar parada, você morre, eu morro. Por quê? Porque já é um planejamento de Deus para o ser humano. Então, sabendo disso, eu vou me segurar somente em Deus, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Todas as vezes que você quiser desistir, você quiser parar, você lembra para onde você vai quando tudo isso acabar. Foi o louvor que nós cantamos no início. Você tem que olhar para onde vai. O alvo é Jesus Cristo. O alvo nunca vai ser a religiosidade que nós temos, quantas vezes nós viemos para a igreja. Não. O nosso alvo é cumprir a palavra, para que quando Jesus Cristo abrir o livro, o seu nome e o meu nome esteja escrito lá. Não adianta eu fazer um monte de subjeções aqui nessa terra e chegar naquele dia, cadê o nome aqui de fulano? Ah, não, seu nome não está aqui não. Seu nome não está escrito aqui. Por quê? Porque quando você ouvir a palavra, você não cumpria a palavra. Você era rebelde, você era contumaz. Você fazia as coisas para mostrar algo para alguém aqui. E quando chegava lá fora, que Deus estava te olhando lá de cima, estava fazendo tudo errado. E é nisso que nós temos que nos apegar. Que em todo momento o Senhor está com os anjos dele ao nosso redor. Só que você não está vendo. Você não está vendo. Mas o Senhor tem os anjos acampados ao nosso redor. Tem uma linha da teologia a qual eu acredito. Eu acredito que diz que todos nós temos um anjo que está ao nosso redor. Um anjo. Para cada um tem um anjo. Diz a teologia. Então imagine quão maravilhoso é nosso Deus. Não podemos desprezar um homem que deu o seu filho para morrer na cruz. Não podemos desprezar tudo isso que ele fez por nós desde a antiguidade, para que nós apenas venhamos a seguir a palavra dele. Então que você fique firme nessa palavra, que nunca você duvide do amor de Deus, nunca deixe de temer a Deus, porque um dia nós iremos prestar conta. Creia nessa palavra, confia nessa palavra. Aqui eu já agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Hospedado, o missionário vai para outro
pastores ali está esgotado fisicamente, quer tirar um tempo de